Olá pessoal, essa vai ser uma aula sobre uma das maiores crises econômicas que o mundo já viveu. E essa crise é conhecida como a crise de 1929 ou também conhecida como a Grande Depressão. E eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre o porquê que essa crise aconteceu e quais que foram as consequências, as respostas que aconteceram nos países para essa crise. Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é como é que estava o mundo depois da Primeira Guerra Mundial. Então, o mundo antes da Primeira Guerra Mundial, ele era um mundo multipolar, ou seja, ele tinha diversos polos econômicos diferentes. Tinha as grandes potências da Europa, né, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, que estavam crescendo, passando por essa fase da segunda fase da Revolução Industrial, e elas eram extremamente importantes. E além disso, você tinha os Estados Unidos que estava começando a surgir como uma potência. Só que daí acontece a Primeira Guerra Mundial. E depois da Primeira Guerra Mundial, o que a gente tem é o seguinte cenário: a Europa estava destruída, ou como eu gosto de falar, a Europa estava caput, completamente detonada, completamente destruída. As grandes potências europeias tinham sido destruídas pela guerra, tinham sido bombardeadas, cidades tinham sido arrasadas, a indústria delas tinha se transformado numa indústria voltada para a guerra e elas estavam numa crise econômica gigantesca. Ou seja, as grandes potências europeias estavam caput. Só que ao mesmo tempo que isso estava acontecendo na Europa, os Estados Unidos saem das cinzas da Primeira Guerra Mundial como a única potência do mundo. Porque como eles estavam longe do conflito, né, eles estavam a um oceano de distância do conflito, a estrutura deles, a infraestrutura deles permaneceu intacta. E além disso, a indústria americana cresceu para atender a demanda dos países europeus, porque ou as indústrias europeias tinham sido destruídas ou elas tinham sido convertidas em indústria de guerra. Então os americanos vão se industrializar para suprir essa demanda. Então, das cinzas da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos emerge como a única potência do mundo. Isso vai provocar profundas transformações nos Estados Unidos, fazendo com que os Estados Unidos se enriqueça e se desenvolva bastante, fazendo surgir aquilo que nós chamamos de American Way of Life, o estilo de vida americano. Né? E esse estilo de vida americano, ele é baseado muito no consumo. Né? A gente tem aqui em cima essa imagem colorida que representa o American Way of Life. É um estilo de vida onde é que você compra muito, você compra coisas grandes. Né? Até hoje nos Estados Unidos você tem coisas enormes para serem compradas. Você tem pote de Nutella de 2, de 5 quilos que você pode comprar, pacote de 1 quilo de salgadinho. Você tem coisas muito grandes porque o estilo de vida americano é baseado num consumo muito grande. E além de você ter esse consumo gigantesco, né, esse consumo do mercado interno nos Estados Unidos, os Estados Unidos também se industrializa a ponto de suprir a demanda mundial. Ou seja, o mundo todo precisava de produtos e os Estados Unidos vai produzir para abastecer essa demanda mundial inteira. Então, o American Way of Life, baseado nesse consumo gigantesco, também promove uma industrialização muito grande dos Estados Unidos. E o tipo de indústria que você tem no começo do século XX é baseado no Taylorismo ou no Fordismo. Taylorismo é um tipo de produção que você produz em massa, você produz poucos produtos, mas uma quantidade muito grande, que é a produção em massa. Você estoca esses produtos e você vende isso a partir dos estoques. Então o Taylorismo ele produz bastante, ele produz em massa e ele estoca muito dos produtos. E esse era o modelo da indústria americana nesse período pós Primeira Guerra Mundial. E esse cenário foi um cenário de muito otimismo dentro dos Estados Unidos. Tanto que as pessoas começaram a investir uma grana muito grande em ações das empresas. E aqui você precisa entender um pouco melhor o que são essas ações. Existem empresas que são empresas de capital fechado, né? Aquelas empresas familiares cujos donos são somente um grupo de pessoas, uma pessoa só, né? Uma família que é dona daquela empresa. Mas existem empresas que são empresas de capital aberto. Essas empresas de capital aberto são empresas que elas são divididas em milhares de partes, às vezes milhões de partes pequenininhas, que são colocadas à venda. E qualquer pessoa pode comprar uma dessas partes. Essas partes das empresas são chamadas de ações.
As ações, elas representam uma porcentagem muito pequena de propriedade sobre uma determinada empresa. E essas ações, elas têm um valor que ele pode aumentar ou ele pode diminuir dependendo da oferta e da procura a respeito daquela ação. Por exemplo, a gente tem uma ação de uma empresa que ela faz um negócio muito bom, lança um produto novo, se torna aí um unicórnio, né, que é uma empresa que começa a ser cobiçada por outras empresas. Então o valor daquela ação, ele começa a valer muito mais, ele pode duplicar, triplicar, quadruplicar de valor. Mas ao mesmo tempo, o valor das ações ele pode diminuir muito. Você tem um escândalo de corrupção, você tem um boato que surge a respeito daquela indústria, você tem um produto que é lançado e não tem sucesso e o valor daquela ação ele pode cair. Então o valor da ação ele é muito volátil. E outra coisa, o valor da ação ele é baseado numa especulação. Isso quer dizer que você tem pouca liquidez. Deixa eu explicar isso para você. Quando você compra uma ação, por exemplo, você gasta R$1.000 em ações de uma determinada empresa, você não tem mais R$1.000. Você tem ações que representam o valor de R$1.000. De repente, essas ações elas podem valorizar e o valor das ações duplica, mas você não tem R$2.000. Você tem ações que valem R$2.000. Ou as ações elas podem despencar e valer 10% do seu valor original. Você não tem R$100, você tem ações que valem aproximadamente R$100. Porque você precisa converter essas ações em dinheiro, você precisa vender essas ações para transformá-las em dinheiro de novo. Então esse mercado de ações é um mercado onde é que as pessoas investem muito dinheiro, elas podem ganhar muito dinheiro ou elas podem perder muito dinheiro. Às vezes se perdem milhões de reais ou milhões de dólares em um único dia. Então, você precisa entender um pouco desse mercado de ações para entender o que aconteceu em 1929 nos Estados Unidos. E em 1929, a gente teve uma crise que ela é baseada na superprodução. O que significa isso? Os Estados Unidos produzia, né, no modelo taylorista, fordista, para abastecer a demanda mundial. Só que a gente tem alguns problemas. Primeiro, o mercado americano supersaturou, ou seja, já tinha gente com aqueles produtos que não compravam mais aqueles produtos. Alguns países europeus, como Alemanha e Itália, entraram em crise e consumiram menos produtos. E outros países europeus começaram a se reconstruir, né, se industrializando de novo, diminuindo a demanda. Só que os americanos continuaram produzindo o mesmo tanto. Então, se antes a produção e a demanda era igual, à medida que a demanda foi diminuindo, os americanos continuaram produzindo o mesmo tanto. Qual que é o problema disso? Estoques cheios, você não tem para quem vender aqueles produtos, o valor daqueles produtos começa a baixar, vai para baixo do valor de custo, ou seja, você consegue só vender ele por menos do que você gastou para você produzir, o que a longo prazo significa que aquela empresa vai falir. Então, algumas empresas começaram a demitir os seus empregados, mas os donos daquelas empresas, prevendo uma crise, começaram a colocar à venda as ações daquelas empresas. E quando eles colocaram à venda as ações, de repente você começa a ter um monte de ações sendo colocadas à venda na Bolsa de Valores de Nova York, né, que é o coração do capitalismo mundial, e com isso o valor das ações começa a despencar. Então as pessoas começavam a colocar ações à venda, as pessoas se desesperavam porque o valor estava baixando, elas queriam vender antes que baixasse mais, eram mais ações que eram colocadas à venda e o valor das ações foi baixando, até que em 24 de outubro de 1929, o valor das ações despencou tanto na Bolsa de Nova York que aconteceu o craque da Bolsa de 1929, ou seja, uma desvalorização tão grande na Bolsa de Valores das ações das empresas americanas que quebrou a bolsa e bilhões de dólares simplesmente desapareceram, sumiram. Naquele tempo não tinha o que nós chamamos hoje de circuit breaker. O circuit breaker é o que existe hoje nas bolsas de valores, que quando elas começam a descer muito rápido, eles param todas as ações para evitar que aquilo desvalorize mais. Tá? Mas naquele tempo isso não existia ainda e as ações despencaram, fazendo com que a economia americana entrasse em crise. Só que tem um problema. Se os Estados Unidos, que eram a única potência do mundo, entram em crise,
o resto do mundo entra em crise também, tá? Então, a crise de 1929, ela acontece nos Estados Unidos, mas ela se torna mundial, porque todos os países dependiam dos Estados Unidos. E existem duas fotos que são muito interessantes a respeito desse assunto, né, da crise de 29. Uma dessas fotos é essa que está aqui do lado, né? Essa mulher ela tinha 32 anos quando foi tirada essa foto, né? Ela está com 3 crianças aí, você está vendo 2, tem uma terceira aí no colo dela, e o olhar dela mostra a desesperança, né, que existia em relação à economia nos Estados Unidos naquele tempo. Tá? E a crise de 29 ela vai provocar o que nós chamamos de crise dos estados liberais. E no próximo vídeo eu vou explicar uma segunda foto que é muito interessante a respeito da crise de 29 e vou explicar para vocês o que foi essa crise dos estados liberais, que foi a resposta à crise de 1929. Beleza, pessoal? Então no próximo vídeo eu continuo explicando isso daí para vocês. Abraço!